No Acre são 7 horas mais 12 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, desta segunda-feira, 22 de janeiro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando a você que liga o seu televisor agora, que todas as informações, tudo que foi exibido no primeiro ou no segundo bloco do Bom Dia Rio Branco de hoje, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com o secretário de Segurança Pública do Estado, Dr. Emilson Farias. Dr. Emilson, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. Prazer sempre vir até o Bom Dia Rio Branco para a gente falar um pouquinho sobre diversos temas, principalmente segurança pública. Nós mostramos na sexta-feira e mostramos agora há pouco o perfil, o currículo do novo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Marcos Quintara. O que muda dentro da Polícia Militar, além do novo comandante? Olha, primeiro a gente precisa registrar que o Coronel Júlio César é um homem muito honrado, um profissional da mais alta envergadura, conduziu a Polícia Militar nos últimos 3 anos, cumpriu a sua missão, um amigo leal, uma pessoa que deu o seu máximo. A segurança pública, ela exige muito de qualquer profissional. O Coronel Júlio César esteve junto com a gente nos momentos difíceis, nos momentos alegres, e agora está indo para a reserva, já estava na reserva, tinha sido reconvocado para comandar a Polícia Militar e na segurança pública é uma corrida de revezamento. Então a gente vai passando adiante o legado e a pessoa que assume vai levar à frente, buscando implementar um novo formato, uma nova metodologia, porque cada um tem o seu toque. Então, o Coronel Júlio César cumpriu a sua etapa e agora o Coronel Marcos Quintara, que tem um currículo invejável, foi falado por vocês agora no bloco anterior, foi demonstrado uma pessoa, um profissional que tem um currículo dos poucos que a gente conhece, na verdade, disparadamente um currículo excepcional, uma pessoa que tem experiência nacional e internacional, e chega agora para pegar o bastão, consolidar o legado construído pelo Coronel Júlio César e avançar. Certamente nós vamos ter agora o pilotão raio, nós vamos estar entregando agora já no dia 29, no dia 26 desse mês de janeiro, mais 29 motocicletas, para somar aquelas 20 que nós entregamos no dia 1º de janeiro desse ano. Agora nós entregamos mais 29, para que até o final de março a gente entregue mais 50, chegando aí a 98 motocicletas. Vai fazer com que nós tenhamos uma companhia de motocicleta, para quem tenha mais agilidade nas ações no terreno. Essa é só uma ação que a gente vai estar implementando já na gestão do Coronel Marcos Quintara. O Coronel Marcos Quintara deve fortalecer o policiamento nas ruas. Nós vamos estar entregando daqui a pouco também mais viaturas para a Polícia Militar. E essas viaturas vai fazer com que nós tenhamos mais abordagem, além do policiamento estático posicionado em locais estratégicos que nós vamos estar fortalecendo. Daqui a pouco temos uma reunião, daqui a pouquinho, às 9 da manhã, já direcionando esse policiamento, colocando em locais estratégicos. E, além disso, nós vamos fortalecer e muitas abordagens. Então, as pessoas em fundada suspeita que vão estar conduzindo, especialmente motocicleta, com situação de fundada suspeita, nós vamos abordar e abordar muito. Agora, secretário, partindo do princípio de que time que está ganhando não se mexe, e diante do que o senhor vem falando na imprensa, de que o Coronel Júlio César fez uma brilhante atuação à frente da Polícia Militar, por que se deu a saída dele, então? É um conjunto de fatores, principalmente o desejo do Coronel Júlio César de sair. O desejo do Coronel Júlio César, uma conversa, uma situação muito bem conceituada, pode até ajudar em outros assessoramentos, quem sabe até em outras áreas do governo, quem sabe ajudando até assessorando na própria segurança pública. Então, um profissional que tinha cumprido a sua missão, e é muito dinâmico isso. Na vida militar isso é muito dinâmico. No Exército, por exemplo, a cada 2 anos você renova. Então era uma situação muito consensuada, muito conversada, sem nenhum atrito, sem nenhum milímetro. O Coronel Júlio César acha que cumpriu o seu papel, cumpriu a sua etapa, pediu para ir. O Coronel Quintara aceitou o desafio de assumir a condução da Polícia Militar, e aí isso foi feito de maneira absolutamente tranquila. Então, por conta disso, principalmente o desejo do Coronel Júlio César de sair. Qual é a principal recomendação do governador Tião Viana ao Coronel Marcos Quintara, do senhor também como secretário de Segurança? Rua. Policiamento na rua. Policiamento fortalecido todos os dias,
24 horas por dia nas ruas da capital e do interior. Nós vamos fortalecer de maneira muito intensa o policiamento ostensivo. Nós devemos colocar e posicionar viaturas, como eu disse, de forma estratégica em pontos de visibilidade, mas fortalecer, sobretudo, as abordagens. As abordagens é necessário. Nós não podemos permitir que um veículo ou uma motocicleta, um veículo de forma genérica, circule e com situação de fundada suspeita sem que seja abordado. Então, isso vai ser a marca do Coronel Marcos Quintara. Ele tem uma filosofia de policiamento e certamente a filosofia de policiamento ele vai estar implementando. Ele tem uma leitura, claro que, como eu disse, cada um comandante tem o seu toque, cada um tem o seu toque de Midas. O Coronel Marcos Quintara tem o seu toque pessoal. Nós vamos estar reunidos daqui a pouquinho para que a gente faça o arranjo operacional. Ele vai estar reunido mais cedo agora, daqui a pouco, né? Vai estar reunido com os comandantes de batalhões e em seguida vou estar reunido com ele e os operadores do sistema de segurança pública. Obviamente que não só com ele, com o chefe da Polícia Civil, com o comandante do Bombeiro, com o Detran, com o pessoal do IAPEM, para que a gente desenhe a forma de policiamento para que a gente coloque o bloco na rua, cada vez mais intenso e cada vez mais forte. Nós tivemos no final do ano, dezembro e janeiro, que são meses normalmente melindrosos, meses que são, normalmente nós temos incidência criminal muito grande, isso é histórico em qualquer lugar do Brasil, especialmente por conta das festividades, em razão da grande circulação de dinheiro. É natural que nós tenhamos situações de violência e criminalidade, e nesse período nós colocamos na rua a Operação Papai Noel, fortalecendo o policiamento na rua. O que a gente não quer? Reduzir. A gente quer continuar fortalecendo. Para isso, nós vamos colocar um conjunto de ações. A exemplo da entrada agora na academia dos 500 policiais. 250 policiais civis, 250 policiais militares. No mês de junho, final de junho, nós vamos estar recebendo o Estado do Acre mais 500 policiais para poder estar fortalecendo e patrulhando as ruas de Rio Branco. Quando o senhor fala que os meses de dezembro e janeiro são meses que têm maior índice de violência, vamos dizer assim, eu tentei encontrar e não procurei, não consegui encontrar, aliás, nenhum índice onde janeiro tivesse 35 mortes, como já iniciamos 2018. Como é que o senhor avalia essa situação? Em janeiro de 2016, nós tivemos 43 no mesmo Mas isso ainda é 22 dias, não fechou o mês ainda? Mas eu estou me referindo a exatamente a data do 22. Nós tivemos 43. Só em 22 dias de 2016? Exatamente. Nós comparamos sempre por dia. Por exemplo, nós tivemos no mês de dezembro 38. No mês de dezembro do mês anterior, nós tivemos 70. Do ano anterior, nós tivemos 70. Normalmente, dezembro e janeiro, nós temos essa grande incidência de crime. Agora, é claro que isso não nos deixa confortável de maneira nenhuma. Não estou dizendo que isso é bom, não. Muito pelo contrário. Quem tem uma morte tem um problema e é muito grande. É uma vida. Qualquer vida que vai, independente da circunstância, independente da situação, nós, claro que lamentamos muito. E é por isso que a gente tem que estar revendo estratégia. Agora, nós aqui no estado do Acre não temos o hábito de maquiar números. Por exemplo, nós temos estados como São Paulo, em que eles chamam de ocorrência policial. Uma ocorrência policial, se você vai lá e naquela ocorrência morre 20, conta-se como só um evento policial. Então, conta-se só como um homicídio. Um confronto policial em que um policial acaba num confronto levando a óbito a pessoa que ia praticar um assalto, eles não contam como homicídio. Então, esse tipo de situação a gente não faz no estado do Acre. Tudo para a gente é homicídio. Morte dentro do presídio, normalmente os outros estados não contam como homicídio. Nós contamos também como homicídio. 2017 foi o ano mais violento, segundo dados, o ano mais violento do Acre. Que avaliação o senhor faz desse ano? O ano mais violento da história brasileira. O Brasil nunca teve 62 mil mortes. Pela primeira vez na história do Brasil, está muito claro que a gente precisa fazer alguma coisa. A avaliação minha com relação a isso é uma avaliação que o governador Tião Viana trouxe para cá, para apontar o Brasil caminhos para essa endemia, essa epidemia de violência que está espalhada pelas ruas do Brasil. Infelizmente, parece que as pessoas não ouvem. Você ouve, que apresenta todos os dias. O cidadão lá da periferia ouve. Mas quem deveria ouvir, parece que não ouve. Quando a gente diz que a gente tem um código processual penal, E quem deveria ouvir? Quem deveria ouvir era o Congresso Nacional. Chegou a hora do Congresso Nacional parar e fazer uma grande reflexão sobre segurança pública. Não é mais aceitável que a gente tenha
um sistema prisional abarrotado, falido, colapsado no país e a gente não consiga promover as mudanças necessárias. Eu sempre digo, se a gente não fizer as reformas legislativas necessárias, o Judiciário vai continuar fazendo o que tem que fazer, que é o seu papel, o Ministério Público vai continuar fazendo o que tem que fazer e a polícia vai continuar o que tem que fazer. Para esclarecer o que eu estou dizendo, somos o segundo estado que mais prende no Brasil. Para cada 100 mil habitantes, nós temos 656 pessoas presas. O segundo que mais prende no Brasil. E isso resolve? O que resolve é uma grande reforma legislativa. O que resolve é a gente parar de uma vez por toda, de olhar só para um umbigo e não dar as respostas adequadas. O que eu estou querendo dizer com isso? 4 estados colocaram bloqueador de celular nos seus presídios. 4. Nós começamos o ano com um presídio de Aparecida de Goiânia rebelado, com os cadáveres sendo contados dentro daquele presídio. Com o Rio Grande do Norte passando por uma crise na segurança pública. E a gente não consegue parar e fazer uma reflexão para dizer o seguinte: todos os presídios do Brasil vão ter um bloqueador. Imagina se o Congresso Nacional parasse e dissesse para as operadoras de telefone celular: a partir de hoje, os escritórios do crime do Brasil, todos os presídios, não vão mais funcionar celular. Imagina o que isso representaria em termos de violência e criminalidade. Estou dizendo isso porque do nosso presídio, daqui do Acre, não sai uma ordem para matar no Rio de Janeiro. Era isso que eu ia lhe perguntar. Do nosso presídio, não tem mais ordem de dentro do presídio aqui? Não, não tem mais ordem dentro do presídio. O que tem ordem é de outros presídios para a rua de Rio Branco. Felizmente, do nosso presídio, não sai ordem para matar na Avenida Paulista. Do nosso presídio, não sai ordem para matar lá em Santa Catarina. Do nosso presídio, não sai o golpe do 171 pedindo dinheiro para depositar na conta tal. Mas do presídio dele sai. Todos os dias a nossa população acreana sofre uma tentativa de estelionato, porque vem lá de outro presídio para as ruas de Rio Branco. Imagina se colocássemos bloqueador em todos os presídios do Brasil, o avanço e o salto de qualidade que daríamos com relação à segurança pública do país. O país vive uma crise que certamente no futuro nós vamos nos envergonhar. 61 mortes, 62 mil mortes, não é qualquer coisa. É um país que vive em guerra. E um país que, infelizmente, não consegue parar para fazer essa reflexão. Porque quem tinha que parar para fazer essa reflexão, infelizmente, não faz. Secretário, nós mostramos também no Bom Dia Rio Branco de hoje, na semana passada, 2 assaltantes teriam assaltado uma senhora, uma mulher, ali na região do Santo Afonso. Uma viatura da polícia passava no momento, num confronto, numa troca de tiros. Os 2 foram mortos, um morreu no local e o outro morreu na sala de cirurgia do Hospital de Urgência e Emergência. Com relação a policiais mortos nesses confrontos, como é que ficam os dados? Olha, os dados de policiais mortos, qualquer um, como eu disse, contabilizar a morte é sempre lamentável. Se tivéssemos uma pessoa morta, já seria motivo para que a gente tivesse a luz amarela completamente acesa. Então, os dados com relação ao confronto policial, confronto policial em que o policial veio a óbito, não é número elástico. É exemplo do Rio de Janeiro, que nós tivemos mais de 100 mortes de policial o ano passado. A exemplo de São Paulo, que nós tivemos números parecidos com esse. E outros tantos estados. Agora, quando você tem um policial no serviço que dá a sua vida para defender a vida da população, que vai a óbito, já é motivo de muita tristeza para cada um de nós, porque não tem profissão em que você dá a sua vida para defender a vida de terceiro. E assim vive o policial. E graças a esses policiais que nós, aqui no estado do Acre, conseguimos segurar com muita galhardia e muita honradez a segurança pública, com muita honradez mesmo. Porque veja o que está acontecendo em todos os locais. Quando eu dou esses exemplos, não é para dizer que nós estamos melhor e porque a gente está pior, é para que a gente tenha referência. Porque se a gente não tem referência, a gente não consegue se situar. E não é para dizer que aqui está bom. Muito pelo contrário, muito tem que se avançar. Agora, a gente não pode de maneira nenhuma deixar de olhar para outros locais, é exemplo daqui do nosso lado, Rondônia, em situações, infelizmente, que você não tem nenhum controle, por exemplo, sobre população carcerária. Nós estamos buscando o controle da população carcerária. Como eu disse, ali é o escritório do crime. Nós colocamos o RDD o ano passado, mandamos presos para fora do estado, colocamos e estabelecemos um bloqueador de celular. Colocar bloqueador de celular é para quem tem peito, é para quem tem coragem. Porque colocar bloqueador de celular significa dizer para eles o seguinte: olha, vocês agora não vão falar mais com ninguém, não vão dar mais nenhuma ordem para cá para fora. Por que os estados não colocam? Porque tem medo, porque não tem controle da sua população carcerária. O que nós estamos buscando? O controle. Porque quando se busca o controle da população carcerária,
melhora cada vez mais a violência e a criminalidade aqui fora. Agora vivemos uma tragédia porque nós vivemos numa fronteira. E quem vive numa fronteira sabe da dificuldade de fazer o combate numa fronteira extensa como é a nossa, numa área amazônica, com rios. Só lá no Jurá nós temos 8 rios que atravessam. São verdadeiras veias abertas para o tráfico de drogas que abastece o país e abastece o mundo, que passa pelo nosso território acreano. E isso a gente tem que discutir. E isso a gente precisa discutir e precisa debater. Nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer com que os nossos parceiros de primeira hora, exemplo da Polícia Rodoviária Federal, fique tão mal olhada, tão desprestigiada aqui no estado do Acre. São profissionais valorosos, mas infelizmente não é dada a devida atenção para essa instituição que deveria ser fortalecida cada vez mais. Secretário, quando se fala, por exemplo, do número de assassinatos que tivemos no ano passado, do número de ocorrências registradas todos os dias nas delegacias, que a polícia segue investigando. Aí, por exemplo, quando se pega o cidadão que foi vítima de um roubo, de um assalto, quando se pega o pai de família, a mãe de família, que teve o seu filho executado, independente da prática que ele teve, o senhor acha que toda essa manobra que é feita, todos esses números que são falados a nível de Brasil, eles conseguem justificar e conseguem consolar, vamos dizer assim, o pai e a mãe, o cidadão que foi vítima de assalto? Não, ninguém pode ser consolado por isso. Eu tenho que me indignar todo dia. Você tem que se indignar. Eu tenho que me indignar. O cidadão de bem tem que se indignar. É por isso que eu peço, e sempre que eu estou aqui, ou em qualquer outro programa de televisão, eu digo que nós temos que fazer uma corrente do bem. E essa corrente do bem é um abraço de todos. Um abraço de todos para que possamos fazer reformas. Se nós não fizermos isso... A sociedade, a população pode colaborar com isso? Tem que colaborar. Tem que se manifestar, tem que se indignar, tem que se revoltar, tem que cobrar. Cobrar de mim, cobrar de você, cobrar do Congresso Nacional, cobrar das pessoas que têm a obrigação de promover essa mudança. Eu só não acho que a gente deve cobrar só a parte visível desse iceberg. E a parte visível desse iceberg é a polícia. E a polícia, repito, do Acre, é a polícia que mais prende no Brasil proporcionalmente. Se só prisão resolvesse, teríamos a fórmula mágica para apresentar para todos os estados brasileiros. Mas não é essa fórmula mágica de só prender que resolve o problema da segurança pública. Está claro, os números mostram isso. Repito, somos o segundo estado que mais prende no Brasil. Fazemos fronteira com Peru e com Bolívia. Não é só esse o problema. Por isso que nós temos que fazer uma reflexão e fazer as mudanças. Por que não fazemos as mudanças? Por que não cobramos as mudanças legislativas? Por que não discutimos as mudanças legislativas? Por que não discutimos o colapso do sistema prisional? Por que não discutimos aquilo que é o Fundo de Segurança Pública do Estado brasileiro, que o governador Tião Viana trouxe 22 governadores para discutir aqui o fundo? E esse fundo começou a ser debatido nas duas casas. E na hora de consolidar, uma PEC, pasme, eu preciso falar isso para o telespectador, a PEC que vai trazer o Fundo Nacional para ajudar os estados brasileiros na segurança pública, que é mais ou menos o que representa o SUS, é mais ou menos o que representa o Fundeb para a educação e o SUS para a saúde, um Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse fundo, na hora que foi colocado lá, foi feito algumas retiradas, lá que o senhor disse foi na reunião dos governadores no próprio Congresso. Foi retirado e feito alguns apontamentos, por exemplo, do quê? O que vai ter lá? O recurso da indústria bélica, parte do recurso da indústria bélica para ajudar os estados brasileiros. O que é isso? As empresas que fabricam armamento no Brasil e que ganham lucro com o armamento no Brasil vão ajudar a segurança pública do estado. Isso é excepcional. Mas o que foi tirado de lá? Foi tirado de lá que 1% do lucro dos bancos, que via para a segurança pública dos estados, foi retirado. Agora, quando nós temos a explosão de um caixa eletrônico, a gente busca e grita por segurança pública. E quando a gente tem a oportunidade de ajudar com 1% dos lucros dos bancos para a segurança pública dos estados, a gente vai lá e retira. Então, não é assim que o Brasil tem que pensar. O Brasil tem que pensar olhando o interesse coletivo. Todos preocupados com a matéria que é de interesse coletivo e de interesse difuso, que é a segurança pública. Porque senão a gente olha só para o umbigo e pensa só no nosso lucro, e aí a gente cobra sim, e tem que cobrar. Mas só que a gente tem que dar meios e condições para que a gente possa ter uma segurança pública cada vez melhor no Brasil. Secretário, nosso tempo está estourado, mas que mensagem? Esse é o primeiro programa que o senhor participa em 2018. Que mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador, partindo do ponto de vista da segurança pública, claro? Olha, a mensagem sempre de esperança. Sempre de esperança que dias melhores virão.
Como eu disse, nós vamos estar colocando esse ano 500 policiais. O governador Tião Viana fez um esforço gigantesco. Enquanto outros estados não pagam salário nem 13º, nós estamos contratando profissionais da segurança pública para atuar aqui no estado do Acre. 500 profissionais vão estar entrando no meio do ano para ocupar as ruas de Rio Branco. Nós vamos estar colocando aí 29 motocicletas, mais 50, chegando a 100, criando uma companhia de motocicleta. Nós vamos estar entregando veículos, nós vamos estar entregando armamento, o armamento que é a pistola Glock, que nós estamos vendo aí, já passou pelo processo licitatório, está dependendo da autorização do Exército, para que a gente possa entregar armamento para os nossos policiais. Então, a ideia é que a gente continue fortalecendo o policiamento, diminuindo espaço no território e aumentando operações. Daqui a pouco nós vamos estar anunciando, numa entrevista coletiva com o Ministério Público, Polícia Civil e Ministério Público, mais uma ação específica de combate a organizações criminosas. Então, é um caminhar que a gente tem que olhar. Já pode adiantar qual será essa operação? Olha, amanhã nós vamos estar numa coletiva falando de uma inovação, uma coisa boa para que a gente possa combater a organização criminosa. Temos que estar unidos, as instituições do Estado do Acre têm que estar unidas e esse é o nosso grande diferencial. O que a gente não pode deixar de pedir e de cobrar sempre são as reformas necessárias para que a gente possa ter um país daqui a 10 anos, se Deus quiser, numa situação melhor do que a gente vive hoje do ponto de vista de violência e criminalidade. Porque senão daqui 20 anos, daqui 30 anos, a gente não sabe para onde que vai caminhar se não tomarmos as decisões estruturantes. Não é de polícia e não é só de prender, são decisões estruturantes. 7h34. Eu conversei aqui com o secretário de Segurança Pública do Estado, doutor Emilson Farias. Doutor, obrigado por sua vinda e volte sempre. Sucesso. Eu que agradeço. Prazer sempre. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que, se Deus quiser, Ele haverá de querer. Nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada e até amanhã, se Ele permitir.